Opa, 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 opa. Bora. Bom, hoje acordei meio disposto a gravar alguns vídeos aqui e tem aqui algumas perguntas e algumas dúvidas que acontecem em todas as turmas, tá? Isso é muito normal que os alunos tenham esse tipo de dúvida e cometam esse tipo de erro, até porque tem gente muito famosa, tem gente muito grande lá na internet, lá no YouTube, nas redes sociais, cometendo esse tipo de erro. É um erro muito simples, é um erro muito trivial, mas que acontece muito. É claro que os iniciantes não erram, na verdade não podemos considerar um erro, porque estão aprendendo, né? Precisam ter esse conhecimento, essa maturidade. Mas os veteranos não podem cometer esse tipo de erro de forma nenhuma. E a gente vê bastante isso acontecendo. Esse erro está relacionado ao traçado da expansão de Fibonacci e o traçado da retração de Fibonacci. Vem para minha tela aqui do gráfico e vamos ver como é que funciona isso aí de verdade. É muito simples e muito fácil, não tem por que errar, tá ok? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a minha tela. Vou pegar um ativo qualquer. Vamos lá pegar aqui, sei lá, Bitcoin. A galera gosta de Bitcoin, né? E eu tenho feito vídeos só com os índices Nasdaq, Nascem, essas coisas todas. Então, ou seja, vamos pegar aqui o Bitcoin. Deixa eu preparar o gráfico para a gente analisar esse danado e ver essas situações. Bom, aí deixa aqui que eu já estou enxergando aqui algumas dessas dúvidas mais comuns aqui para vocês. Retração de Fibonacci. O que é a retração da Fibonacci? É a ferramenta que a gente usa de Fibonacci para traçar aonde é que o preço vai corrigir ou aonde é que supostamente o preço pode corrigir quando começar a corrigir, tá? O erro mais comum é traçar a retração do lado contrário. Eu já tenho aqui nas minhas ferramentas favoritas a retração e já vou clicar nela aqui, ó, retração de Fibonacci. E aí onde é que eu traçaria a retração? Isso aqui eu estou vendo o Bitcoin semanal, futuro de Bitcoin do CME Group. E eu vou traçar onde é que eu traçaria a minha retração de Fibonacci. Eu vou pegar de um fundo mais visual aqui, pegar esse fundo visual aqui e vou clicar nele no fundo e vou arrastar a retração na direção do movimento. Presta atenção aqui, vou fazer devagarinho para vocês não fazerem o contrário, ok? Na direção do movimento. É visual que a direção do movimento está indo para cima aqui? Pronto, ok. Aqui está a minha retração de Fibonacci. Aldo, mas os números ficaram ali para frente no gráfico, não dá para ver direito e tudo mais. Bom, se você fizer uma forcinha, você vai ver, mas não tem problema, a gente tem solução para tudo aqui. Clica duas vezes em cima do indicador e manda colocar à esquerda os níveis de Fibonacci. Bom, já saiu da frente do gráfico, já melhorou, né? Aldo, mas eu não sei aqui, ó, a linha não está chegando lá. Você pode clicar duas vezes lá e mandar estender a linha para a direita. Agora ficou top. Agora eu consigo ver que ele corrigiu aqui no 50, 61,8. Rodolfo, mas agora começou a contaminar meu gráfico. Ô, man, você decide aí o que é que você quer, né? Poxa vida, man. Então vamos lá, vamos tirar ele aqui. Vamos tirar da direita e vamos fazer o seguinte, é o que eu mais faço, tá? Eu não fico tirando, colocando para lá e para cá, para cá e para lá. Eu estabeleço cores que são visuais para mim. Por exemplo, 61,8 seria o limite máximo que eu quero ver o ativo corrigir. Os 50% quer ser, eu sei que a partir daquele momento é um ponto que eu tenho que começar a prestar atenção. Então vou colocar amarelo. E o 38,2 podemos deixar aqui no verdinho aí, que é muito natural o entendimento do verdinho. Tá, então já vou salvar inclusive aqui como meu modelo aqui. Não, vou deixar assim mesmo, vai. Vou deixar assim e vamos lá. E aí o que é que acontece? Vamos lá, vamos olhar.
eu posso simplesmente arrastar aqui um pouco a ferramenta para frente até onde eu quero que ela plote, ó. Sempre mantendo o nível. Não tem problema eu arrastar ela aqui para frente, mas sempre mantendo o nível lá no ponto onde ele deveria estar. Ele deveria estar aqui, eu mantenho o mesmo nível e arrasto para frente até onde eu quero que ele apareça. Bom, eu quero que apareça aqui. Top. Então, ok. Essa é a forma correta de traçar o Fibo Retracement. O que muita gente faz? Forma errada. Presta atenção, de novo, forma errada. Presta atenção, de novo, forma errada para você não aprender, assistir só metade do vídeo e depois dizer que aprendeu, que eu mostrei errado. Eu vou mostrar agora a forma errada. Muita gente faz desta forma aqui, ó, traçando de cima para baixo, traçando de cima para baixo. Essa é a forma errada, porque os níveis estariam invertidos, ok? Então, dá para arrastar lá para o lado? Dá para fazer o que você quiser, mas essa é a forma errada, tá? Os 61% da onda que subiu é aqui embaixo, não aqui em cima, ok? Então, vamos apagar isso aqui e colocar ela no lugar certo, na direção certa, bonitinho, como deveria ficar lá no lugarzinho dela. Ok. E aí, Rodolfo, o que é que significa? Chegou no 50, perto do 61,8. Bom, isso lá na mentoria Smart Money Makers eu explico da aula 4, 3, 4 e 5 em diante, nós vemos isso praticamente todas as aulas. Intensivamente na aula 4 e na aula 5 a gente vê muito o significado dessas retrações e das expansões também, ok? Bom, muito bem, então ela corrigiu. Essa correção ela pode ser uma correção A, B, C, conforme quem é que fala isso? Elliot. Elliot fala isso, que as correções elas têm um padrão conhecido e se repete muitas vezes. Ah, Rodolfo, mas tem hora que não repete. É, tem hora que não repete, mas se repete muitas vezes, ok? Então, a correção ABC. E isso é um dos grandes erros que eu tenho visto por aí afora também. Eu fiz aqui uma correção ABC, tirei, coloquei aqui para fora, para a gente ver aqui algumas situações. Vou limpar um pouco o gráfico aqui, deixar só na tela preta para a gente ver isso aqui bonitinho, sem gráfico nenhum aqui na frente para a gente, tá? Correção, quando o preço está subindo, preço subindo. Vou colocar a linhazinha branca aqui para ficar mais bonitinho para vocês. E aí ele começa a corrigir. A correção ABC tem que ser um zigue-zague para baixo. O que é que eu tenho visto muita gente fazer? Fez a primeira onda para baixo, depois a segunda onda para cima, ué, e depois a terceira onda para baixo. Mas como assim? Isso é um erro, é o erro mais tosco que pode existir na interpretação das ondas de Elliott e na interpretação da correção ABC. Porque é o seguinte, muito bem, se eu traço a onda A para baixo e a onda B para cima, isso aqui não foi correção, isso aqui foi continuação da tendência, ok? Então, esse é um erro muito comum do traçado ABC. Ah, as pessoas traçam como se fosse uma correção de tendência, não, ou como se fosse uma continuação de tendência. O B tem que estar mais baixo do que o zero lá, ó. O B tem que estar obrigatoriamente mais baixo do que o zero. Ah, você quer saber quanto ele pode estar? E nós temos outras ferramentas. Aí a gente pode usar, por exemplo, a VWAP ancorada. A VWAP ancorada vai dizer mais ou menos até onde esse B pode estar, ok? Mas se esse B passar o ponto zero, não existe, não é correção. Isso aqui é continuação de tendência, que depois, na onda C, supostamente seria a onda C, ele caiu, ok? Então aqui seria a correção começaria aqui para baixo. Até então, isso aqui é a continuação de tendência. Correção para baixo, o B tem que estar mais baixo do que o A. Ah, Rodolfo, e o C? Você não falou nada do C. O C não importa, tá? O C pode parar
pode parar antes do A, o C pode parar antes do nível do A, que significa que não teve, o ativo não teve força para corrigir e aí já voltou a subir novamente. Sim, isso pode acontecer, mas o normal é que o C rompa o fundo do A até determinados níveis. E aí quem é que a gente usa para isso? Para depois só começar a subir. Quem é que a gente usa para isso? Para saber até onde esse ABC pode ir. Aí a gente lança a mão da expansão de Fibonacci. É só colocar lá a expansão no A, no B e ele traça o C lá, ó. Ah, Rodolfo, mas se eu colocar bonitinho, ele não toca lá na linha e eu não sei se bateu bonitinho ou não. Então é a mesma coisa, amigão. É só você arrastar para frente, ó, mantendo o mesmo nível. É só você arrastar para frente, mantendo o mesmo nível, que ele vai te mostrar lá na frente. Ou senão você entra lá nas opções e manda estender a linha para a direita, manda estender a linha para a esquerda e tudo mais. Quais são os níveis que você usa? Isso eu explico lá nas aulas 4 e 5 da mentoria Smart Money Makers, ok? Então vamos lá. Vamos apagar aqui, vamos apagar tudo isso aqui agora e vamos fazer o contrário. Descendo. Vou reciclar meu gráfico aqui para não perder muito tempo aqui, ok? Se o meu gráfico está caindo, se o nosso preço está caindo e parou de cair, nós vamos começar a traçar a nossa correção, ok? Vamos traçar a nossa correção para cima. É um zigue-zague para cima. Erro comum, presta atenção. Erro comum, fazer o B ficar mais baixo do que o zero. Então isso aqui transformou em quê? Transformou em continuação de tendência. Transformou em uma continuação de tendência. Não pode fazer isso. Isso está errado. O ponto B não pode romper o ponto A. Então como é que é o certo, Rodolfo? O certo seria isso aqui e depois isso aqui, um zigue-zague para cima. Se o preço está caindo para baixo, o zigue-zague tem que ser para cima. Para só depois os preços retomar a tendência e voltar a cair de novo. E aí, onde é que para o B? O B tem que parar obrigatoriamente antes do A para ser uma correção. Se ele romper para baixo, se ele perder o valor do zero, aliás, eu falei A aquela hora, mas não é A, é zero. Se ele romper o valor do zero, significa que é continuação de tendência, não pode ser mais, não pode ser uma correção ABC, ok? Então a correção ABC, o B tem que ficar acima do valor do zero quando o preço estiver caindo e ela estiver corrigindo para cima. Lanço mão da ferramenta de Fibo Expansion ou expansão de Fibonacci para traçar aqui o objetivo. Ah, mas não dá para ver lá. Mais uma vez, arrasta lá para frente seguindo o nível. Bateu no 100, quase no 161,8. Foi uma correção muito forte e depois voltou a cair para baixo. Isso aqui é uma representação, não tem nada relacionado ao gráfico aqui, eu estou só usando o fundo da plataforma para fazer as ferramentas de desenho da plataforma para fazer isso para vocês, ok? Coloquem lá no gráfico para vocês verem como é que isso funciona de verdade, na verdade e na prática, tá? Então, essa é uma dúvida muito comum, acontecem muito esses erros. E agora vamos ver o seguinte, vamos ver lá no gráfico situações como essa aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Era só isso que eu queria mostrar para vocês no gráfico. Ah, muito bem, Rodolfo. E aqui vou tirar esse retracement, vou deixar ele quietinho aqui. E aí vou colocar no mais para frente, algumas outras vezes lá no gráfico. Aí agora o preço começou a cair aqui, ó. Então vai lá e coloca o retracement lá. Ok? Coloquei o retracement na direção da queda. Ok, arrastei aqui para frente. Depois quando ela sobe para onde? 61,8, né? Aí voltou, deu um cochilo e depois rompeu 61,8, então acabou a queda. Acabou definitivamente a queda quando ele rompe 61,8, ok? Eu vou apagar ele aqui. Agora vamos colocar nessa subida para ver onde é que vai cair depois.
peguei do fundo até essa subidinha intermediária aqui, ó. Ah, olha, corrigiu. Corrigiu aonde? No 50 e depois voltou a subir. Então, e aí, eu posso usar lá em cima também? Pode usar lá em cima. E aí, corrigiu depois, quando começou a cair. Corrigiu nos 50, zigue-zagueou aqui por 3 semanas e depois caiu direto. Ok? Ok, assim tá certo de fazer. Ah, muito bem. E agora começou a cair. Ah, vamos lá, caindo. Colocamos caindo, arrasta para frente, corrigiu aonde? 38,2. Ah, Rodolfo, ficou na frente do gráfico. Ah, bebê chorando. Bota lá, ó, na direita, então, agora. Oh, meu pai do céu. Tão fácil fazer isso, não precisa ficar chorando. Beleza. Aí colocamos lá, voltou no 38,2. Ah, mas agora rompeu o fundo. Se rompeu o fundo, é só você esticar lá para baixo. Ixi, man, e tá rompendo fundo de novo, tá rompendo fundo de novo, tá rompendo fundo e continuou. E agora não, agora parou. Parou de romper fundo, tá fazendo novos topos. Agora onde é que eu acho que ela pode vir? Tem 3 pontos importantes que ela pode vir: 38, 50 e 61,8. Esses são os 3 pontos onde ele pode corrigir essa tendência de baixa antes de armar de verdade uma tendência de alta, que seria quando ele rompesse esse 61,8, ok? Bom, muito bem, vimos bastante aqui da retração de Fibonacci. Agora eu quero mostrar a expansão de Fibonacci. Olha aqui, eu já vejo aqui um monte de ABC. Olha, A, B, C. Já vejo outra ABC aqui, ó. A, B, C. Já vejo. Tem mais algum? Tem mais um aqui, pequenininho no finalzinho aqui, ó. Vamos colocar A, B, C, que no gráfico semanal é mais difícil da gente ver esses padrões, porque o gráfico semanal vai aparecer pouca coisa aqui pra gente, ok? Então, sempre corrigindo, o ABC sempre corrigindo. Ah, Rodolfo, o ABC pode romper o topo anterior? Pode romper o topo anterior, sem problema nenhum. Pode ser uma retomada de tendência no formato ABC. Enquanto ele não rompeu o topo, ele era uma correção. Ele era uma correção ABC, ok? Ah, tudo bem, aí rompeu o topo. Rompeu o topo, aí acabou. Deixou de ser uma correção ABC e passou a ser uma onda de retomada de tendência, ok? Bom, muito bem. E aí? Ah, Rodolfo, você falou muito do ABC, falou muito do retracement, mas falou muito pouco do Fibo. Então vamos olhar o Fibo Expansion. Vamos lá olhar o Fibo Expansion. Vamos colocar lá no ABC lá, ó. Onde é que ele veio? Olha, 100, 127%, bonitinho, olha só. E depois deixou um monte de pavio grande, olha o tamanho dos pavios até começar a cair. Ah, beleza, e agora? De cima para baixo. Vamos lá, de cima para baixo. E aí? É, não chegou bem lá no 100% não, né? Ah, mas para não misturar aqui, vamos deixar essas aí. Vamos pegar mais um aqui e colocar naquele ABCzinho que a gente viu aqui, ó. ABC, bateu aonde? No 100% de novo. E aquele outro que tem aqui embaixo? Aquele outro que tem aqui embaixo, vamos colocar aqui, aquele outro que tem aqui embaixo. Já rompeu. Então, ou seja, não é mais uma correção. Se a gente for considerar isso aqui um ABC, já não é mais uma correção. Aqui já é uma onda de impulsão. Então, é basicamente isso aí que eu queria tirar essa dúvida do traçado do ABC. Traçado do ABC, se está corrigindo para cima, o B não pode ficar abaixo do A, não pode. Estou falando aqui, ó, não pode fazer isso. O B tem que ficar aqui para cima. E quando é uma correção de subida para baixo, que a correção vai ser para baixo, é uma subida em que a correção é para baixo, o B não pode romper o zero lá para cima, ok? Ah, e se o C for menor do que o A? Não tem problema. Significa que o ativo está com força. Significa que o ativo está, que essa correção não está tendo força para retomar a tendência. Ok?
significa que essa correção parou antes do A, não tem problema. O C parar antes do A não tem problema, porque significa que a correção não teve força para dar sequência. O que não pode é o B romper o valor do zero. Isso aqui não pode, ok? Não pode é o B romper o valor do zero. Isso aqui não pode. E, resumo, a retração tem que ser traçado na direção do movimento, não pode ser o contrário, de cima para baixo não, tem que ser na direção do movimento, ok? Bom, segue esse resumo, não errem nesse tipo de erro muito básico que vai fazer vocês terem divergência aí nas interpretações de vocês em relação ao gráfico, ok? See you guys, nos vemos no próximo vídeo.